O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs reunidos aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos na quinta-feira. Hoje, quinta-feira, é um dia que a igreja sempre se recorda da Santíssima Eucaristia, este dom deixado por nosso Senhor para a nossa salvação. Por isso eu estou rezando a missa votiva da Santíssima Eucaristia, e no tempo comum é possível celebrarmos as missas próprias, as missas votivas. Por isso, nas quintas-feiras, sempre que for possível, quando não houver alguma festa ou alguma memória obrigatória, nós vamos rezar a memória votiva da Santíssima Eucaristia. De modo especial, lembrando de nosso Senhor Jesus Cristo como sumo e eterno sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote de Deus. Eu tenho tentado há um tempo já me organizar para isso, tenho tentado preparar algum tipo de momento para que nós pudéssemos falar um pouquinho mais sobre a Eucaristia. Quem me acompanha há um tempo, eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Que eu pretendia fazer. Eu acredito que tenha chegado o momento. Então, às quintas-feiras, durante o período da homilia, nós vamos aproveitar para compreender um pouquinho mais o mistério da Eucaristia. Então, cada quinta-feira, eu vou comentar uma parte da missa, alguma coisa para ir nos ajudando a vivermos cada vez melhor este momento tão rico e tão importante que é a Santa Missa. Hoje, então, talvez eu faça uma introdução geral sobre esse tema, e a partir da próxima semana nós vamos pegando cada uma das partes da missa e vamos tentando entender o sentido espiritual que a missa tem, o sentido espiritual de cada um dos momentos da missa, de cada um dos gestos que o padre faz e tudo aquilo que nós vivemos aqui, né? Lembrando sempre que para a igreja tudo tem um sentido, tudo tem um significado. Nós vamos tentar aprofundar um pouquinho em cada um deles. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender e lembrar que a missa é o ato mais importante da igreja. Não existe algo dentro da igreja que nós possamos fazer que dê mais glória a Deus do que uma Santa Missa. A Santa Missa é o centro de toda a vida e toda a missão da igreja, já diria São João Paulo II. A missa é o maior ato de adoração a Deus, porque na missa nós oferecemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa é
a presentificação do sacrifício que Jesus realizou uma vez por todas no Calvário, tornado presente sobre o altar. Então, quando nós estamos na missa, nós estamos vivendo, mais uma vez, o mistério da nossa salvação. Quando nós vamos falando isso, nós já precisamos trazer dentro do nosso coração dois sentimentos. Primeiro, uma profunda alegria de pensarmos que podemos estar diante do mistério da nossa salvação. Tem um beato da igreja, um recém-beato, chamado Carlo Acutis, que era um jovenzinho e que evangelizava pelos meios de comunicação. E a família era uma família de posses, e uma vez o pai dele perguntou se ele não gostaria de fazer uma viagem para a Terra Santa, para conhecer os lugares por onde Jesus sofreu a sua paixão, onde ele ressuscitou. E ele disse para o pai dele: eu não preciso ir à Terra Santa, meu pai, para ver onde Jesus sofreu, basta ir à missa. Ele entendeu o que é a missa. Muitas pessoas às vezes dizem, e eu já disse isso também, claro que sim, como eu gostaria de ter vivido no tempo de Jesus e ter podido estar aos pés da cruz, olhando aquele mistério de salvação, aquele amor tão grande. Mas nós fazemos isso todos os dias, quando nós estamos aos pés do altar, é aos pés do Calvário que nós nos colocamos. Por isso a missa é então o ato mais importante que a igreja tem. Ah, não, eu prefiro algum tipo de devoção do que participar da missa. Nada substitui a missa. Os atos de devoção que nós temos e devemos ter, que são muito importantes, devem ser ou uma preparação para participarmos bem da missa, ou uma continuação de ação de graças depois da missa. Toda a nossa vida deve ser pautada pela missa. Ah, eu tenho a devoção, por exemplo, de rezar o rosário, de rezar o terço. Ótimo, reze o terço todos os dias, reze o rosário todos os dias. Mas nunca diga que o rosário vai substituir a missa. O rosário me prepara para participar bem da missa, ou o rosário se torna uma ação de graças para eu rezar depois da missa. Toda a nossa vida deve ser baseada na Santa Missa. Ah, eu venho na igreja hoje, a partir das 14h, o Santíssimo estará exposto sobre o altar para adoração. Eu vou fazer a adoração ao Santíssimo. Faça horas e horas de adoração. É um ato maravilhoso. Mas a maior adoração é a Santa Missa. Se nós entendemos que o maior ato que a igreja celebra é a Santa Missa, uma coisa muito importante para nós participarmos bem da Santa Missa é a nossa preparação. A nossa preparação para participar da Santa Missa. Quando nós chegamos à igreja, qual é a nossa preparação para participar da missa? Como é que eu espero começar a missa? Conversando, com vários afazeres, ou eu recolho um tempinho para a minha oração? Me recolho em oração. Peço ao Espírito Santo que ilumine o meu coração para eu viver bem esse momento. Uma oração muito eficaz que seria muito bom nós rezarmos. Rezar a São Miguel Arcanjo, pedindo que este anjo possa expulsar de perto de nós os espíritos maus que porventura queiram nos distrair durante a Santa Missa. Rezar. Não tem coisa mais triste do que nós estarmos preparando a missa, arrumando para começar a Santa Missa, e uma conversa na igreja, uma conversa e falando no telefone, e falando com quem está do lado, e bate-papo, de repente, do nada, vai começar a missa, aí pronto, aí eu olho para o altar. Meu pensamento já está longe, a minha atenção já está longe. Preparar para a missa. Eu, padre, quando vou rezar a missa, eu preciso me preparar também para a missa. Tem gente que acha estranho. O padre reza antes da missa. Deveria ser a coisa mais óbvia. O que um padre faz antes de rezar a missa? A coisa mais óbvia, reza. Tem gente que acha estranho. Tem gente que chega na sacristia e vai conversar comigo, eu falo: espera só um minutinho, por favor, que o padre está rezando. Fica bravo com o padre ainda. Nossa, que estranho. Não, o padre tem que rezar. Cada paramento que o padre coloca, e são vários,
Mais para frente nós podemos até ver cada um deles. Cada paramento que o padre coloca, ele faz uma oração. Quando o padre põe uma mitra, ele reza uma coisa. Quando ele põe a túnica, ele reza outra coisa. Quando ele põe o símbolo, reza outra coisa. Quando põe a estola, reza outra coisa. Quando põe a casula, reza outra coisa. Aí depois tem uma oração de Santo Tomás de Aquino, preparando o meu coração para subir ao altar. Depois tem uma oração a Nossa Senhora, pedindo que assim como ela esteve aos pés do Calvário, que esteja também acompanhando o sacerdote que reza a missa. Depois tem uma fórmula de intenção, onde eu rezo a Deus dizendo: eu quero fazer o que a igreja quer que eu faça. Tem que rezar. Aí termina de rezar, começa o comentário, o padre está lá, concentrado, esperando o momento de entrar. Eu estou subindo no Calvário para oferecer o sacrifício a Deus. O sacrifício de Jesus a Deus. Não dá para nós entrarmos para a missa como se eu estivesse entrando num espetáculo, como se eu estivesse entrando numa festa, não sei. A Santa Missa é o ato mais santo, mais sagrado e mais sublime que a igreja tem. E nós que estamos aqui precisamos participar sabendo disso. Quem está no mundo, paciência, mas nós não. Nós precisamos nos aproximar do altar do Senhor com o coração e a mente voltado para aquilo que de fato nós estamos rezando. Para aquilo que de fato nós estamos rezando. Essa deve ser a nossa preparação, esse deve ser o nosso sentimento. Como eu dizia, sentimento de alegria, eis a minha salvação. Mas também um sentimento de contrição. Contrição. Eu não estou indo para qualquer lugar, eu não vou fazer qualquer coisa. Voltando só um pouquinho com relação a essa questão do padre entrar para rezar a missa, eu tenho pedido para quem faz os comentários, geralmente, que não fale o nome do padre. Parece que é um espetáculo. Agora nós vamos ficar em pé para receber o padre fulano de tal. Não, ninguém recebe o padre. Esquece o padre. Não é mais o padre que está aqui, é Jesus. Quem reza a missa é Jesus Cristo. Jesus é o sacerdote, Jesus é o altar e Jesus é a vítima. Jesus é o sacerdote, Jesus é o altar e Jesus é a vítima. Depois nós vamos ver isso com mais calma. Nós não ficamos em pé para receber o celebrante, nós ficamos em pé para dar glória a Deus. Para dar glória a Deus, de pé a Assembleia glorifica o Senhor. Então essa deve ser a preparação para nós participarmos bem com frutos espirituais da Santa Missa. Tem gente que participa da missa a vida toda e não fica santo. Por quê? A missa toda, a vida toda participando da missa e não se torna um grandiosíssimo santo. Porque talvez ainda não tenha entendido o que é a Santa Missa. Bem, não vou me estender muito, se eu começar a falar aqui nós vamos passar a tarde inteira. Mas hoje essa pequena introdução. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho sobre a procissão de entrada, o altar, o que significa o altar, o que é o altar e assim por diante. Que Deus nos abençoe e que nessa participação da Santa Missa nós possamos colher com muita fé os frutos desse divino e eterno sacrifício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.